Amém. E aí, varão? Que alegria! Deixa eu só ajeitar aqui. Eu sou meio cru aí nesse negócio. Agora foi. Tudo bem, Muito irmão? bem. Tudo bem, meu irmão? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, positivo. E você? Tá me ouvindo? Tô bem. Perfeito, perfeito. Já tem um pessoal aí com a gente aí. Tem os irmãos chegando aqui. Então, vamos começar porque o Instagram, eu não sei se tem tempo, tem? Você que está mais acostumado? Não mais. Mas é bom a gente andar, porque senão, para não demorar muito Isso. também. É, então, paz a todos, graça e paz, primeiramente. Vou me apresentar, eu me chamo Andrei Quintanilha, sou formado em teologia pela Igreja Batista, sou batista, né, confissão batista, mas sou continuista. E convidei o meu amado irmão Emanuel para estar participando aí com a gente. O meu intuito dessa live, irmãos, não é me promover, tá? Longe disso, mas é promover o reino e, principalmente, debruçar um pouco sobre essa temática que é polêmica, né? E muita gente tem dúvida ainda sobre, principalmente, o aspecto profecia. Então, a gente vai estar tirando algumas dúvidas aí e gostaria de deixar o amado irmão Emanuel se apresentar. Muita gente já conhece ele, mas pode se apresentar, Emanuel. Amém. Boa noite aos irmãos. Eu me chamo Emanuel Martins, sou daqui da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu sou assembleano, né, mas eu costumo dizer, André, que eu sou um assembleano raciado, né? Porque eu sou de origem batista. É verdade. Eu sou de origem batista. Inclusive, eu tenho como provar aqui, ó. Essa boa. Eu tenho como provar. Eu sou batista e prova aqui. É verdade, ele é verdade. Na época que eu tinha cabelo, E era fechadinha, Manoel. era Fechadinha, lá. sobrancelha. Não era calvo nem nada, é. Olha, eu tô ficando com mais entradas aqui, ó. Muito bom. Pois bem, eu sou casado, né, com a irmã Damiana. Estamos esperando um bebezão, né, um rapaz. Tô ansioso aí, hein? Demais. Alegria. Um rapaz está chegando aí, João. Que benção, que benção. E tenho formação também teológica por um instituto bíblico nosso, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Sou professor aqui em uma instituição teológica interdenominacional e também, corriqueiramente, estamos dando aula em outros seminários aqui na cidade. Amém. Estou trabalhando em um livro, André. Estou trabalhando em um livro. Olha aí! O título do livro é O Paracleto. Meu
Deus. Aspectos elementares da pneumatologia numa perspectiva pentecostal. Que E bênção. estamos aí trabalhando para ampliar esse projeto. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, esclarecer, fortalecer a fé daqueles que creem como nós, como eu, e esclarecer aqueles que não creem como nós cremos. E estamos aí. Né? Tenho pregado a palavra também. Temos um projeto chamado Cruzada a Mensagem do Reino, onde a gente faz cruzadas evangelísticas, preparo da igreja também, da igreja local, para a evangelização e discipulado. Então, após esse preparo, nós fazemos a cruzada visando conquistar almas e visando promover o reino. De que forma? Pregando o evangelho, curando os enfermos e expulsando os demônios. Amém? Amém. Amém. Eu também estou trabalhando no livro, mas não sei quando vai sair, não. Mas um dia vai. Está ampliando aquele ou já é Tô ampliando mesmo, tô ampliando. Não paro de escrever, porque é um assunto bem denso, assim, né? Parece simples, mas eu não tô sendo como dizer, tô sendo um pouquinho mais acadêmico, então tá sendo um pouquinho mais complicado, mas daqui a pouco vai sair. O meu é mais popular. Sim, sim. Eu falo na introdução do meu que a minha intenção é traduzir para a linguagem do povão aquilo que eu tenho lido, né? Aquilo que eu tenho lido, que tem sido traduzido para o português no meio acadêmico pentecostal. Então, a minha intenção é tornar acessível esse conteúdo mais denso, mais pesado. Verdade. Porque a gente tem visto aí o Gutierrez e outros aí fazendo uma abordagem bem prática, né? Bem legal, fazendo isso que você tem o intuito, mas ainda é uma escassez, né? Principalmente eu sou temerário para falar, mas no meio pentecostal ainda é um pouco escasso, né? Apesar que tem muita literatura da CPAD muito boa, né? Mas é sempre bom outras obras também mais fáceis de entendimento, né? Vamos dizer assim. E por incrível que pareça, eu encontrei poucas obras que tratem, por exemplo, da natureza do Espírito Santo. Olha! Algo tão elementar, mas tem poucas obras e as que tem trabalham assim com superficial, não tanta ênfase, muito discreta, de forma muito discreta. Sim. Eu lembro de cabeça aquela pneumatologia do Pilma, né, que se fala, da CPD. Pilma. A teologia sistemática pentecostal, que está até aqui, inclusive. Deixei aqui do lado. Isso, essa aí. De cabeça, assim, que eu lembre. Tem outras, lógico, né? Mas acho que mais famosas. O Stanley Orton também. Pronto, o Orton não trabalha. A questão da personalidade do espírito, natureza, não trabalha. Interessante. Então, perfeito. Então, estamos apresentados. Também sou casado, tá, irmãos? Vou fazer 6 anos aí de casamento. Graças a Deus, muito bem. E daqui a um tempinho vai ser um filho também. Olha, se Deus quiser. Amém. Emanuel, vamos tratar então hoje sobre o dom de profecia. Claro que a gente vai eu acho que a gente talvez vai falar de algumas coisas que o pessoal não está tão acostumado assim com a linguagem, mas eu também quero ser um pouco prático também, até para ajudar algumas pessoas a tirar algumas conclusões, dúvidas a respeito desse assunto. Eu formulei algumas perguntas para o irmão, né? Porque o pessoal que está assistindo a gente, o meu intuito aqui é mais um bate-papo, mais uma entrevista também com o Emanuel, que tem um vasto conhecimento, ao meu ver, tem um conhecimento muito bom e vasto, já estuda isso há muito tempo. E a gente vai estar conversando sobre isso. O dom de profecia é um dom bem polêmico, e a primeira pergunta que eu quero iniciar aí para a gente bater esse papo é: qual é a natureza do dom de profecia? E já deixando uma referência aí, eu até
puxei essa referência famosíssima, né? Que é do Wayne Gruden do Sandstorms, né? Aí, essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Eu tenho aquela edição, né? Essa ediçãozinha aqui da Carisma, né? Aí, essa aí, ó. Isso. Essa aqui é uma edição da Eu editora prefiro essa aí que você tem, tá? Eu prefiro essa aí porque eu achei que eles tiveram mais critério na tradução, na sua. Uhum. Essa aí da editora Vida. Essa aqui tem alguns furozinhos de tradução, mas nada que interfira no conteúdo do livro. Então, ele se refere ao dom de profecia da seguinte forma: meras palavras humanas, algo que o Espírito Santo revelou soberano e espontaneamente a um crente. Ele diz mais à frente: a profecia é o relato humano de uma revelação divina. O que você poderia estar falando para a gente aí em relação a isso? Pronto, vamos lá. O dom de profecia, nos estudos bíblicos e sistemáticos, normalmente é categorizado de duas maneiras. A primeira maneira é considerado um dom de inspiração. Essa é a forma do pentecostalismo clássico e de alguns carismáticos até, como é o exemplo do Sandstorms. Sim, né? sim. Classifica como um dom de inspiração. E eu gosto muito da definição do Rudman Williams. Ele coloca o dom de profecia como um dom extramental. Ele divide em três categorias: mental, extramental e supramental. Mas eu, particularmente, eu vejo que o dom de profecia, ele se enquadra mais numa categoria supramental, para os irmãos entenderem. Extramental são aqueles dons que não dependem da mente para atuar. Curas, milagres, fé carismática. Os dons mentais são os dons que a mente é o recipiente, o veículo. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. E os dons supramentais são os dons que dependem de uma inspiração, a saber, variedade de línguas, interpretação, profecia e discernimento de espírito. Então, o dom de profecia é um dom de inspiração, onde o crente, o recipiente do dom, ele recebe uma informação do Espírito e descreve essa informação, essa revelação, tomando deixa no que o Wayne Gruden costuma usar. Ele descreve com palavras essa revelação, de modo que as palavras do dom de profecia, os irmãos prestem atenção, se você pensou em sair, não saia. As palavras do dom de profecia não são palavras de Deus. Certo? O crente recebe a revelação e exprime essa revelação. Normalmente, nós trabalhamos o dom de profecia da seguinte maneira: revelação, interpretação e aplicação. Deus aqueles três aspectos, né? Isso. Deus traz uma revelação à mente, o profeta busca interpretar, trazer um sentido e aplicar. Certo? Sim. Então, veja só, meus irmãos, o processo. Você recebe uma palavra na sua mente ou uma inspiração, você recebe uma inspiração e você precisa expressar isso, descrever. Você precisa colocar para fora. Então, você vai precisar entender o que está sendo dito, interpretar. E, após isso, aplicar e trazer uma aplicação precisa. Eu, particularmente, percebo que há no nosso meio um dano muito grande por falta desse conhecimento, né, de que é necessário todo esse processo. E que quando a palavra ela é proferida, a profecia ela é discursada, ela não é palavra de Deus, no sentido que nós normalmente, comumente levamos. Ah, Deus falou comigo. Não é errado você dizer isso. Mas entenda que as palavras que o profeta usou não foram Deus literalmente falando a você. Inclusive,
Inclusive, quando eu era da Igreja Batista, chegou lá um seminarista que ele ficava ridicularizando o dom. Ele dizia assim, se é Deus falando, então, quando a pessoa estiver profetizando, dê uma caneta a ela e coloque para escrever que eu quero ver a letra de Deus. Psicografando, eu quero ver a letra de Deus. Então, o que é a profecia? A profecia é fruto de uma inspiração pontual, certo? Imediata. E essa inspiração, meus irmãos, ela concede ao recipiente, vou usar o termo que o texto de 1 Coríntios usa, profeta, ele concede essa inspiração ao profeta de modo pontual e imediato, e essa inspiração traz uma revelação a respeito de algo que precisa ser pronunciado. Sim, e pelo incrível que pareça, vem um insight agora que eu até escrevi esses dias sobre isso, que ainda é difundido, principalmente por algumas igrejas mais tradicionais, aquela ideia do paralelo de profecia do Novo Testamento com pregação ou ensino, né? E pela sua... É um tiro no pé, a gente sabe disso. Mas pela sua explicação fica claro que a revelação é algo espontâneo, justamente pela palavra que é usada em 1 Coríntios 14, né? Você também entende assim, não tem relação nenhuma com o dom de ensino, né? Não. E olha só que interessante. E é um insight que o Wayne Grudem traz aqui nesse livro, que eu achei muito bacana. Quando ele trata a respeito disso, ele vai usar alguns textos, como, por exemplo, o 14, 26 de 1 Coríntios, onde Paulo diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ele vai fazer uma distinção aqui entre a revelação espontânea. Por que espontânea? Porque o texto fala que se alguém estiver profetizando e alguém receber alguma revelação, que o primeiro se cale. Então, a revelação recebida é algo espontâneo e pontual, certo? Não é algo previsto e preparado. Então, Paulo distingue o ensino desta revelação espontânea. O ensino, a pregação, né? Mas, inclusive, Andrei, alguns irmãos que veem o dom de profecia como equivalente à pregação, certo dia, eu não gosto de entrar em debates, mas eu entrei em um debate aqui na publicação de um amigo, o Anderson Lopes, um irmão conhecido meu, tentando rebater o argumento a respeito do dom de profecia. E ele é daqueles neopuritanos. Para ele, mulher não deve nem abrir a boca. Então, eu entrei no calcanhar de Aquiles. Meu querido, se não adianta discutir com eles, né? E não adianta você discutir com eles. Parece que está dando, batendo em ponta de faca, né? Como se fala. Murro em ponta de faca. No calcanhar de Aquiles dessa argumentação e ele fugiu, né? Ele fugiu. Foi o seguinte, eu disse, meu filho, você tem certeza que profecia é pregação? Ele disse, tem. Eu disse, mulher não prega na sua igreja, não é? E ele disse, não. Eu disse, então por que Paulo disse que a mulher poderia pregar, ou orar e profetizar? Vocês estão infringindo um mandamento paulino, se profecia é pregação. Aí ele se saiu e tal, nunca mais apareceu. Mas quando nós entramos para o ensino do Novo Testamento, nós vamos ver que existe distinção carismática, distinção de dom. Perceba, o profeta não é mestre no quesito dons ministeriais. O profeta não é mestre. Romanos 12, 6 a 8. Paulo fala do dom de profecia e do dom de ensino. Ou seja, aquele que profetiza não é a mesma coisa do que ensina, embora o recipiente do dom, aquele que profetiza, possa ensinar, mas o ensino não é a profecia. Eu profetizo,
isso, vez por outra. Mas eu estou aqui numa live de instrução, eu estou ensinando. Eu sou o portador do dono de profecia, mas estou ensinando. Então, não é a mesma coisa. Então, Paulo mostra que há distinção no dom, no carisma, na capacitação que Deus dá para uma pessoa. Há uma distinção de naturezas. Então, a profecia não é o ensino, não é a pregação. Uma outra questão muito interessante é que Paulo ele argumenta aqui em 1 Coríntios capítulo 14, ele falando para os profetas, né? Falando para as profetisas, ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, que são mandamentos do Senhor. O que é que Paulo está fazendo aqui? Está colocando a profecia abaixo da instrução que ele está trazendo. Ele está submetendo a profecia à instrução. Ele está dizendo, exatamente. Olha, e aqui, Andrei, já cai uma outra questão, né? Que a profecia, ela confronta a Escritura. Confronta no sentido de burlar a suficiência da Escritura. Veja, antes mesmo do cânon estar fechado, Paulo está dizendo, olha, o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. Portanto, se alguém aí diz ser profeta espiritual, que entenda isso. Ou seja, submeta o vosso ministério profético aos ensinos. Sim. Mostrando que o ensino canônico é diferente do ensino, ou melhor, da fala inspirada não canônica, revelação, aliás, não canônica, que é a profecia dentro do contexto do culto, conforme 1 Coríntios capítulo 14. Então, o dom de profecia tem que estar submetido ao ensino, aos mandamentos que estão deixados na palavra de Deus. Saudações ao meu amigo pastor Hugo Flávio, que está aqui conosco. Que benção. Pastor Hugo Flávio é da Igreja de Deus no Brasil, uma igreja pentecostal também antiquíssima, uma igreja... Sim, é bem antiga, né? É bem tradicional, antiga. Né? Isso. Que... A bispa entrou, a esposa dele, a diaconisa Aninha. Deus abençoe. Amém. Então é interessante, Andrei, porque esse trecho paulino bate em todo mundo. Bate em todo mundo. Bate naqueles que afirmam que a profecia confronta com o sola escritura e bate no nosso povo carismático e pentecostal, que pensa que não precisa submeter a profecia ao julgamento e ao ensino. Sim, sim. Certo? O que você entende, entrando nesse aspecto, principalmente eu fui de Assembleia de Deus, né? Eu fui criado na igreja presbiteriana, mas presbiteriana renovada, depois fui para a Assembleia de Deus, né? Na verdade, eu me converti mesmo na Assembleia de Deus, né? Então, a gente ouve muito, né, na Assembleia de Deus a expressão assim diz o Senhor, né? Aquela assim diz o Senhor. Alguns estudiosos, até pentecostais, não gostam dessa conotação, né? Por exemplo, o pessoal da nova leva aí, o Gutierrez também escreve sobre isso, que ele não gosta muito dessa expressão assim diz o Senhor, porque traz essa conotação de ser infalível a profecia. Você entende assim também? Apesar que, se a gente olhar, por exemplo, a profecia de Ágabo, ele diz, parece que ele está fazendo uma transição, que ele diz assim, diz o Espírito, né? O que você pode falar sobre isso? Eu concordo, até porque, Andrei, eu bebo muito da teologia carismática da terceira onda, né? Eu então? Dessa galera. Bebo muito de John Wimber e todos os seus discípulos, né? John Wimber, o Wayne Gruden, o Sam Storms, tem o Jack Dee também. Tem um livro muito bom sobre o dono de profecia, que é esse aqui, ó, do Gary Cook. Ali, muito bom, muito bom. Muito bom esse livro. Maravilhoso esse livro. O Poder do Profético. Maravilhoso esse livro. Outro
O Mike Bick, você já leu também, né? Qual? O Mike Bick, Crescendo no Profético, aqueles dois que o Mike Bick lançou. Não cheguei a ler, não cheguei. Eu cheguei a pegar, aliás, a baixar o e-book que a editora disponibilizou. Sim, na época, eu lembro desse e-book. Então, disponibilizaram o e-book do livro todo. Eu baixei, fiquei basicamente o que o Sam Storms e o Wayne Gruden fala, só que ele tem bastante aplicações práticas, que depois eu, no final, quero abordar com você, que aí cai bastante na nossa prática, os irmãos aí que têm dúvidas sobre o dom de profecia, aí vai ser legal a gente abordar. Em relação, por exemplo, realmente a profecia, o ensino, eu não vejo base bíblica nenhuma, né? Lucas, por exemplo, é impossível você ver um paralelo de profecia e pregação, por exemplo, em Atos. É impossível, né? Quando Lucas vai falar lá em Atos 13, 1 e 2, ele vai falar profetas e mestres, né? Não tem lógica. Até Efésios também, né? Faz uma distinção também. Então, não tem como. A questão da revelação, né? Nós dois lemos aquele livro, né? Do Don Codlin, né? Do Sola Escritura, né? Você tá com ele aí. Ele é um clássico, né, irmãos? Quem tem dúvidas, é um pouco denso acadêmico, mas é uma tese bem interessante, a tese do Don Codlin. E ele diz exatamente isso, né? Que você mencionou, que nem toda revelação é canônica, né? Isso. Muitas pessoas têm essa dúvida. Poxa, aí vê um pregador na internet, né? A gente sabe aí os pregadores mais conhecidos. Inclusive, essa pergunta que eu te fiz sobre ensino e pregação parece de profecia e pregação, parece uma pergunta, né? Para a gente que é do meio, que estuda, que está sempre concentrado nessa temática, às vezes soa até já um pouco maçante, né? Mas eu ouvi esses dias uma pregação recente, tá? De um pregador reformado, não vou mencionar o nome dele aqui, mais um dos famosões aí da presbiteriana falando isso, que em 1 Coríntios 14 ali é pregação. Então, assim, Então, aí as pessoas que veem, né? Um culto pode ter 3 pregações, né? Exatamente isso. Fala em 2 ou 3 profetas. Isso. E os outros julguem. Então, além de ter não, a pregação, tem que ter sentado, né? a pregação. E o cara tá sentado, né? Olha que interessante. Ele preparou uma pregação para falar depois do que acabou de profetizar. Não tem lógica, né? Não. Chega a ser engraçado, mas cômico. Mas eu vi por isso que eu te fiz essa pergunta, porque às vezes as pessoas veem esse tipo de pregação e acham que aquilo ali é a verdade absoluta, né? É um dogma que não pode ser questionado, porque quem está falando é o sujeito de tal. Então, assim, é por isso que é interessante essas questões, porque aborda temática que as pessoas ainda têm dúvida. Por exemplo, a gente costuma ver na internet, né, os mesmos pregadores falando, o pessoal mais sensacionista, falando que se você profetiza, você está profetizando uma nova revelação, né? Uma nova revelação especial, que estaria no mesmo patamar do cânon, né? E como esse livro aí aborda, não é bem assim. Você pode escorrer um pouquinho também para a gente aí, mano, sobre esse assunto? É o seguinte, desde o Antigo Testamento, nós temos essa distinção, ou melhor, nós enxergamos essa distinção entre a revelação especial canônica, e para os irmãos aqui que não têm tanta afinidade com esses termos, quando nós falarmos de algo canônico, a gente está falando de tudo aquilo que se transformou em Bíblia, certo? De todo discurso, todo ensino que entrou para a Escritura. Então nós temos 2 tipos de revelação especial. A revelação especial canônica, por exemplo, o Pentateuco, as profecias de Isaías, de Daniel, os ensinos de Paulo, a pesquisa minuciosa de Lucas. Interessante, tudo isso é revelação especial canônica. Porque, ou melhor dizendo, perdão, estou misturando aqui com inspiração, o conceito de inspiração. Sim. Perdão. Nós estamos falando aqui de profecia. Então, nós temos as profecias de Moisés,
as profecias de Isaías, as profecias de Elias, as profecias de Jeremias. Isso aqui é um tipo de revelação especial canônica. Mas existe um outro tipo de revelação especial que não se transformou em escritura. Por exemplo, o conteúdo das profecias dos irmãos de Corinto. Se toda revelação especial ela tem o mesmo patamar da escritura, então Deus falhou em não preservar o conteúdo profético que os irmãos de Corinto exprimiam nos cultos. Deus falhou, Deus deu uma mancada grande, hein? A profecia, por exemplo, a revelação que Paulo teve aí ao terceiro céu, cadê o conteúdo dessa profecia? Ele mesmo disse que não era bom que chegasse ao conhecimento. Exatamente. Então, cadê o conteúdo dessas profecias? Das filhas de Filipe. Cadê o conteúdo das filhas de Filipe que profetizaram? Então, as profecias de Judas e Silas. Oi? Sim. Não, algumas profecias dos próprios profetas do Antigo Testamento não viraram cânon. Como você disse, teve várias profecias. Por exemplo, toda a revelação é canônica, cadê a outra carta aos Coríntios do apóstolo Paulo? Não era para ter se perdido. Exatamente. Nós temos uma quantidade esmagadora de textos do Antigo e Novo Testamento que mostram a existência dessa revelação especial, mas não canônica, certo? O Don Codlin vai descrever isso muito bem aqui no Sola Escritura e o João de Revelação, e muitos irmãos, inclusive sensacionistas, dão uma bugada, né, quando leem esse livro. Tentam se sair. Mas eles escondem, Emanuel. Eu estava até conversando com o Johnny. Ele falou, né, que ele foi um dos co-tradutores, né, dessa obra. Isso. Aí ele falou que o pessoal esconde, né? Diz que não dá muito crédito, não fala muito nele. Por quê? Porque ele é vamos dizer assim, entre aspas, uma arma poderosa, né? Então, contra essa ideia. Então, o pessoal nem menciona. Eu nunca vi, por exemplo, um teólogo reformado mencionando essa obra. Não, nunca nem vi. eu. Nem para refutar nada. Desconheço também. Não tem. Nunca vi. Eu desconheço. Nem tenta. Nem tenta. Teve um comentário aí bem interessante. Eu não sei quem fez aí, não sei se você viu, mas fez rápido aí o comentário. Ele colocou um comentário que ele acredita que hoje existe, não sei se eu interpretei bem, mas que ele acredita que hoje há iluminação. Sim, olha só. Não sei, parece que há uma distinção. Olha só. Iluminação é um conceito teológico, certo? Deixa eu esclarecer mais uma vez aqui para os irmãos. Existe uma distinção entre aquilo que é bíblico e aquilo que é teológico. Aquilo que é bíblico é o que o texto diz claramente. Aquilo que é teológico é o que a teologia dá como título a algum conceito extraído da Escritura. O título Trindade, ou o conceito de Trindade. Qual é o conceito de Trindade? Um Deus em três pessoas. Três pessoas distintas que compõem um só Deus. Não são três deuses, mas três pessoas de uma mesma substância que compõem um só e único Deus. Essa definição está na Escritura? Não. Mas a Escritura, ela traz de modo revelado para nós, né? Ela traz de modo revelado para nós algo que você pode extrair essa lição do modo como a teologia define. Então, a teologia, né? A definição teológica dá, digamos que, luz ou nome a algo que a Bíblia está expressando. Então, o conceito de iluminação é um conceito presente na Escritura. Por exemplo, 1 João capítulo 2,
versículo 20, versículo 28, quando fala que a unção, o Espírito Santo nos ensina. Sim. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, ele está conosco. Então, esse conceito fala do trabalho do Espírito Santo em nós para nos ensinar a verdade. Então, uma coisa é a iluminação do Espírito, a clareza que ele traz em minha mente para eu entender a Escritura, e outra coisa totalmente distinta é a profecia, é a revelação especial não canônica, certo? Sim, sim. Não Exato. cessou. A revelação especial não canônica não cessou, certo? Sim, sim. Permanece. Por que permanece? Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 ao 12, afirma que quando vier o que é perfeito, e o perfeito aqui não é uma pessoa, mas um estado, que está Sim. esse, o estado de perfeição que alcançaremos no futuro, no porvir. Então, posso dizer, no porvir, na eternidade, o que é parcial será aniquilado. Ou seja, essa revelação especial, não canônica, na profecia, na palavra do conhecimento, no discernimento de espíritos, tudo isso vai cessar. Quando Cristo voltar. Quando ele implantar o seu reino. Quando formos levados, né? Aí independe da interpretação escatológica, né? Independe. Sim, sim. Certa discussão aí, mas todo mundo vai ser levado, não vai, mano? Sim, todos Os crentes vão. Os crentes vão. Sim, sim. Agora, quando... Aí que tá. Se antes, se depois, ou se haverá grande tribulação, sim. Aí uma discussão. Deixa aí. Exato. Mas amém. Você falou a respeito do... A gente está falando do livro do Don Codlin, né? E lá a gente está abordando com uma ideia que a profecia... A gente já está em 40 minutos, então vamos dar uma adiantada aí. A profecia do Don Codlin, o livro do Don Codlin, diz que a profecia... Ele não concorda muito com essa ideia de Wayne Grudem que a profecia pode ser falível. Por quê? Não sei se você lembra desse finalzinho do livro, onde ele chega a essa conclusão, porque ele entende que não necessariamente a profecia precisa ser literal, que os cumprimentos da profecia precisam necessariamente ser literal. Aí ele tenta refutar um pouquinho Grudem lá com aquela ideia de Ágabo, com aquela ideia lá da profecia dos cristãos para Paulo, para ele não ir para Jerusalém. O seu entendimento é parecido com o do Grudem, né, Emanuel? Nessa questão da profecia, como você disse, como você discorreu no início, né? Isso. Mas é o seguinte, eu acredito, né, eu percebo que o Codlin é como se ele tivesse um ponto cego, né? Eu vejo essa questão dele mais como um ponto cego. Quem sou eu para refutá-lo, né? Quem sou eu? Quem somos nós, né? O cara praticamente calou o Westminster lá na apresentação dele da tese. Ele teve coragem, ele fez um benefício tão grande para nós, pentecostais carismáticos, que a gente tem que honrar e agradecer a Deus. É verdade. A gente tem que honrar e reverenciar o trabalho dele. Mas eu concordo um pouco com o Grudem. Eu concordo. Justamente pelo fato de serem humanos que vão proferir, descrever a revelação. Certo? Sim, então há um desnível, né? Se a gente enxergar da profecia do Antigo Testamento para o Novo, há um desnível de, vamos dizer assim, o Grudem chega a falar de autoridade, né? Isso. Há um desnivelamento, né? Há um desnivelamento aí do profeta do Antigo para o Novo. Isso. Eu discordo do Grudem quando ele estabelece a equivalência entre o profeta do Antigo Testamento e o apóstolo. Eu também acho que
Ei, dá para fazer essa transição, não. ali ele deu uma... Não. É muito nó aí, muita cambalhota. Vamos usar aí essa expressão é engraçada, do gramponado, né? Muita cambalhota. Muita cambalhota. Muita cambalhota, isso aí. Mas eu concordo com ele na questão que ele trata a profecia no Novo Testamento, ou melhor, a profecia na Nova Aliança, como sendo passiva de erros. De erros no seguinte quesito. Pelo fato de serem homens falhos, né? Sim. Humanos que estão proferindo a profecia, então pode ser que na tentativa aí, nesse caminho entre a revelação e a aplicação, alguma coisa se perca ou alguma coisa seja acrescentada. Por isso que ele ordena o julgamento, Paulo ordena o julgamento da profecia. E por isso também que em Tessalônica ele ordena que não se despreze a profecia, mas que examine-se tudo e retenha o bem. Sim. Então, eu acho isso Parece que nem todo conteúdo é digno, nessa compreensão de Tessalonicenses, nem toda profecia que está sendo proferida ali, você tem que receber ela de imediato, né? O profeta, vou receber de imediato a profecia. Exatamente. Não, tem que ter uma avaliação ali. Tem que ter um critério, cuidado, né? Eu tenho muito cuidado, não sei se a gente já pode entrar na parte prática. Temos quanto tempo? Claro, porque já está em 45 já. Pronto. Eu tenho muito cuidado quando eu recebo palavras proféticas. Aliás, como profético em geral, né? Palavra de conhecimento ou mesmo profecia. Eu tenho muito cuidado e às vezes eu tenho tanto cuidado que eu nem interpreto, nem aplico. Eu entrego a revelação. Por exemplo, certo dia eu estava conversando com um rapaz que eu discipulei, não sei se ele está aqui com a gente, o Gustavo, e conversando com ele pelo WhatsApp, eu vi literalmente aqui na minha face a palavra liderança. Olha! Aí eu conversei com ele, eu disse, Gustavo, a gente está aqui batendo papo, e eu vi a palavra liderança, isso faz sentido para você? Ele me chamou de mestre, faz sim, porque essa semana eu fui convidado para assumir a liderança do departamento de adolescência lá na igreja. Então veja, o Senhor deu a ele essa confirmação através de uma simples palavra. Então, ele entrou para a liderança e fez um trabalho estupendo nessa liderança. Olha que bênção, olha que bênção. Então, parece aquela profecia... Parece aquela profecia, foi uma profecia ministerial, né? Podemos colocar assim, né? De liderança. Isso. E a gente pode ter um paralelo lá com a profecia que o Timóteo recebeu, né? Que Paulo menciona a profecia. Foi ministerial também, né? De capacitação. Uma confirmação, né? Outra coisa interessante pode falar. De Timóteo, sim. Outra coisa interessante do caso de Timóteo é que Paulo diz assim, olha, acerca das profecias, Daniel, meu querido, abraço. Acerca das profecias que foram ditas a teu respeito, milite por elas boa milícia. Paulo está dizendo, trabalhe, Timóteo, lute por elas. Não fica acomodado, né? Recebeu a profecia, opa, vai se cumprir, acabou, né? Tem gente que recebe a profecia da Ana Paula Valadão, né? Eu vou viajar de avião, né? E não faz nada, né? Não faz o Fica curso. sentado, varão. Fica sentado. Esses dias eu recebi uma palavra a respeito disso. E eu disse até ao profeta, depois interagindo com ele, disse, meu irmão, eu creio tanto que eu já estou com o passaporte já preparado e pronto, guardado, só esperando o caminho. Exatamente. Então, e não tem como o ministério profético tem que andar junto com a fé, né? Não tem como. Tem como. A pessoa tem que confiar. Não tem como. Pronto, eu já recebi, já profetizaram para mim várias vezes, e na profecia, eu tenho certeza que não foi invenção do profeta, mas foi uma má interpretação. Sim. Tinha coisas
que eu recebia, eu julgando a profecia, eu recebia, eu dizia, é verdade isso é confirmado, eu pensei isso, é verdade, essa circunstância está acontecendo, sim, é verdade, isso aqui, mas isso aqui não está acontecendo. Eu já descartava, né? Ou reinterpretava, aplicava de uma maneira diferente, eu mesmo, por entender que às vezes o profeta, né, a pessoa que profetiza, pode interpretar equivocadamente a revelação que Deus está dando. Sim, um adendo, por exemplo, o Mike Bick, lá quando vai falar exatamente o que você está falando, ele diz que a gente não pode tomar a profecia como base de orientação de vida. Né? E isso é interessante, que as pessoas pegam uma profecia e às vezes colocam exatamente acima da escritura, não vai para a escritura para ver quais são os critérios, as bases. O que a gente tem que fazer, que é examinar a escritura, muitas vezes a gente não faz. Né? Isso. A gente não faz. Ou a gente leva aquela profecia como algo ruim, né? Porque tem muita gente profetizando coisa ruim. Ou muito boa e eu não preciso examinar, ver, averiguar o conteúdo da profecia. E essa é uma falha muito grande no nosso meio. No nosso meio, principalmente no meu meio assembleano. Sim. A galera recebe as profecias, às vezes o profeta interrompe determinada parte do culto, não que seja errado. Né? Sim. A interrupção. Mas eu também, eu não sou pentecostal, mas eu também não sou contra a interrupção em si, não sou contra, não. Até por causa do contexto de 1 Coríntios 14. Né? Então, isso. Não sou contra a interrupção, mas a gente tem que ter cuidado quando recebe a profecia. Porque às vezes acontece de o profeta estar querendo trazer orientações litúrgicas, orientações para a igreja, coisas que assim são desnecessárias para o momento. Por exemplo, eu estava em determinado culto, um profeta, Deus usou ele, mas ele, né, se empolgou, eu acho, no auge da pandemia, mandando todo mundo se abraçar. Isso profetizando para a igreja. Para a igreja. Mandando todo mundo se abraçar. E complicado, certo? Complicado. Aí já entra outra falha. As pessoas se sentem na obrigação de obedecer porque é Deus que está falando. Exatamente. Né? Porque, irmãos, porque eu coloquei aspas, porque vocês que entraram agora, vocês não pegaram a parte inicial, nós Deus não possui a pessoa, não. Olha, profecia não é possessão divina. Tá? Profecia não é possessão divina. O profeta está lá com todas as suas faculdades mentais. Tanto é que Paulo diz, no contexto de 1 Coríntios, olha, que fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que é que Paulo está dizendo? Olha, tem 3 profetas falaram no culto, os demais profetas submetam o vosso espírito, o vosso. Submetam, espere outro momento para profetizar. É o que Paulo está dizendo claramente. Espere outro momento para profetizar. Por isso que ele diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, nós precisamos entender que não é Deus falando literalmente. Não é uma possessão. Baixou Jeová no culto. Irmão, engrossa a voz, né? Engrossa a voz, né, Manuel? A única vez que Deus encarnou foi em Cristo. Tá bom, não vai encarnar mais. Né? Nós somos a habitação do Espírito e tal, mas não é equivalente. Certo? Então, é necessário o julgamento da profecia. Nós não podemos tomar a profecia na hora como uma orientação para o culto, para a vida. Certo? Não podemos. Temos que avaliar. Temos que julgar a profecia. E muitas vezes até observar quem é que está profetizando. Sim, né? Com certeza. Virou até ditado, né? A Bíblia diz para julgar a profecia, não o profeta.
Uhum. Né? Mas, meu irmão, Essa é antiga, se né? o profeta é um camarada com fruto de vida ímpia, ele, para mim, pode estar orando em línguas, pode vir flutuando, mas ele, para mim, é a mesma coisa que um feiticeiro. Se ele é um camarada de vida ímpar, ele, para mim, é um feiticeiro, a mesma coisa. Não tem diferença para mim. Porque ele não está demonstrando o fruto de uma alma regenerada. Então, eu rejeito a profecia desse camarada. Não recebo. E eu não vou pagar o preço por isso, como dizem alguns pentecostais. Não vou. Certo dia eu estava num culto, Andrei, e um Uhum. camarada que eu já tenho um histórico dele, e ele veio a mim, né? Veio a mim. Aí ele começou. Eu vou te levar para fazer cruzadas. E eu aqui comigo. Oh, nossa, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ah, eu vou te levantar com unção de cura. Oh, Ué, ninguém vai sabe, né? levantar ainda? Ninguém sabe que Deus, por sua misericórdia e graça, tem me dado várias Sim, experiências com cura, né? Inclusive, nessa sim. noite que esse camarada profetizou para mim, Deus tinha curado várias pessoas. Olha que Aí, benção. ah, eu vou colocar uma chave na tua mão. Ninguém sabia também que minha casa, a que eu estou morando hoje, estava sendo construída. Inclusive, você tinha postado isso também, não? Né? Aí ele falou assim, e eu estou te dando uma visão agora. Aí eu abri o olho, assim, meu olho é grande, abri o olho, olhei para o povo ver que É... eu não estava vendo nada. Certo? Então veja, nós, irmãos, nós não devemos tratar a profecia como Bíblia. Ó, o Yuri Tavares, ele Ih, colocou algo rapaz, interessante no Yuri, querido, comentário. abraço. Yuri é um amigão, amigão. Ele colocou: o julgamento deve ser aplicado ao que se diz e a quem diz. Mateus 7:1, João 7:24. Então ele bota concordando com você, né? Aplicado ao que se diz e a quem diz. Pronto, fechou. Estamos amarrados Fechou agora aí? pelo texto bíblico. Já era. Exatamente. E em relação à prática, né? Tem aquelas profecias também, para a gente terminar aí, que já vai dar 9 horas. Aquelas profecias que, assim, são inacreditáveis, né? Você já deve ter recebido essas profecias que você fica até perplexo com a qualidade, vamos dizer assim, de detalhes, né? A riqueza de detalhes. É algo, assim, inacreditável. Esses dias, por exemplo, né? Eu estava orando muito pela minha igreja, porque minha igreja é mais tradicional, né? Apesar de nós crermos, né, nos dons, minha igreja é mais tradicional, como você sabe. Eu estava orando para Deus trazer uma renovação nesse sentido, de cura. Que, assim, eu não sou muito usado com cura, mas eu busco bastante. Deus sabe o que faz, Ele é soberano, né? Mas eu estava orando bastante ultimamente pelo dom de cura, para Deus me dar o dom de cura, né? Os dons de curar. E também para que eu fosse usado durante o louvor, como muitas vezes ele falou comigo. Que eu canto também, né? Não tenho uma voz muito bonita, mas eu sempre canto geralmente depois que eu prego. Aí, outras coisas em relação a dons. Emanuel, eu fui numa igreja pregar e cantar nessa igreja. A irmã não sabia da minha oração, mano. Não sabia, não tinha como ela saber. Ela falou exatamente o que eu tinha orado, exatamente, inclusive os dons de curar, como que ela sabia? Especificamente que eu estava orando por isso. Entendeu? Então, Nossa. assim, uma riqueza de detalhes que eu falei assim, gente, não é possível, cara. Não tem nem como eu duvidar disso, entendeu? Sabe aquela profecia que você nem julga, sabe? Já passou pelos critérios, Já vi assim, porque senão julgada. só pela riqueza de detalhe, porque o que ela falou também tinha respaldo bíblico. Ela falou sobre dons de curar, é bíblico. Falou sobre a questão de quando eu vou pregar, muitas almas vão se render ao nome do Senhor. Parece um pouco genérico, mas era uma coisa que eu tinha orado no dia anterior. Então, assim,
uma coisa muito específica e outros detalhes assim bem específicos, né? Então, assim, é bem interessante essas questões das profecias bem específicas, né? Isso. Eu tenho uma experiência muito interessante com as profecias genéricas. Sim. Rapaz, Interessante. Puxa aí, puxa aí. sabe quando você recebe uma profecia genérica, mas que pega assim, que você sente Deus dizendo, sou eu. Sim. Fui pregar numa igreja bem pequenininha aqui, aí o pastor veio a mim e disse, olha, o Senhor prepare as malas, porque o Senhor vai te levar lá para o outro lado, e Ele vai fazer uma obra grande na sua vida. Recebi. Chega veio como uma flecha. Uma semana, meu celular vibra, era uma mensagem do diretor de cruzadas do Rubens Cunha. Meu irmão, Nossa! como é que tá a sua agenda? Ou foi do Rubens? Não, foi o diretor. Como é que tá a sua agenda? Para o mês tal. Eu disse, tá livre. E, inclusive, são minhas férias. Eles, pronto, perfeito. Aí me lançou o convite para participar da cruzada que houve em Cascavel. E lá eu conheci o Yuri. Eu conheci o Yuri lá, em Cascavel, Ceará, perto de Fortaleza. Olha que benção! Rapaz, isso foi mais ou menos no mês de agosto. Mas assim, foi genérica? Foi. Mas foi uma genérica que Deus testificou comigo e cumpriu. Quantas vezes eu não fui pregar e chegava e dizia, prepara a mala, que eu vou te levar para o outro lado. E é engraçado, né? Que Deus, nessas profecias, Deus não sabe ser atualizado, não, né? Nem contemporâneo. Deus usa uma linguagem bem arcaica, né? Eu vou te levar na asadura, no pássaro de aço, né? Sim, sim. Já recebi e não se cumpriu, né? Não se cumpriu. Mas essa daí, genérica, rapaz, Deus cumpriu perfeitamente. E lá, Tremendo, né? Deus fez algo extraordinário, né? Extraordinário e me abençoou grandemente, usando a vida do Rubens. Me abençoou grandemente. E há uma segunda etapa dessa profecia que eu estou esperando se cumprir, que é fruto também dessa viagem da cruzada, né? Há uma segunda parte aí que eu não vou dizer, mas há uma segunda parte que eu estou esperando cumprir e eu creio que Deus vai cumprir. Então é isso, né? Amém. 9 horas. Já deu. Acho que já tá bom. Mas foi uma Deus te benção. abençoe, foi uma satisfação muito grande cooperar com vocês. Prazer Amém. também ter tido aqui a cooperação do Yuri. Saudade de tu. Yuri é uma benção. É uma benção, homem de Deus. Yuri é tímido, Yuri é tímido. Yuri é tímido. Chamei ele, mas ele é meio tímido, entendeu? Mas a gente está organizando aí, Olha, ele está falando que eu tive uma experiência muito interessante nessa cruzada em Cascavel. Tem muito a ver com a atmosfera de fé no momento do culto. Tem sim, tem sim. Tem muito. O profético, os dons de curar, de operação de maravilhas, dependem muito do ambiente de fé, da atmosfera de fé. Sim. Depende muito. Sim. Depende muito. Eu tenho aquela compreensão, com incredulidade não tem como, né? Jesus foi claro em relação a isso, não tem como. As pessoas, alguns dizem, né, que a gente sabe, Deus é soberano, cura até essa questão de ter fé não tem nada a ver relacionado à atuação de Deus para curar, mas isso biblicamente não se sustenta. Não. Deus pode curar sim, Deus pode curar que ele é soberano. Agora, dizer que a fé não está relacionada é uma falácia. As vias normais, sim, ordinárias, são através da fé. Sim, através da fé, com certeza. Sem fé, Emanuel, não tem como. Você mais que eu sabe disso, não tem como, né? Não. Verdade. Eu falo isso muito aqui para minha esposa, falo muito aqui para os meus irmãos, para os jovens, né, que eu sou líder de jovens aqui, eu falo muito para eles, vocês precisam crer, vocês precisam ter fé. As pessoas às vezes falam, eu sou um homem de fé, eu tenho fé, mas um minuto depois já está duvidando, entendeu? Um minuto.
murmurando, questionando tudo. Você tem que crer. A fé é isso, é você crer, confiar, entendeu? Exatamente. Então, Yuri está agradecendo aí. Amém. Deus te abençoe, Yuri. Você é um varão de guerra, uma bênção. É mesmo. E Yuri é o quê? Pentecostal? Depois eu vou falar com ele. Não sei. Yuri, a gente diz aqui na Paraíba que é do manto. Ah, que bênção. Amém. Então, irmãos, aí a gente chegou 9 horas, né? Senão a gente, se deixar, a gente fica muito tempo. Só minhas considerações finais aí, que foi uma alegria, um privilégio estar conversando com meu amado irmão Emanuel, ter a participação dos nossos ouvintes aí da live, depois as outras pessoas que não puderam estar no horário, mas vão ouvir, tá? Meu intuito aqui foi realmente dar o espaço aí para o Emanuel fazer as considerações sobre os assuntos abordados. A minha opinião, quem tiver com interesse aí do que eu penso, particularmente em alguns aspectos, tem algumas postagens minhas aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde eu falo um pouquinho mais da minha opinião, mas a minha opinião é muito parecida com a do Emanuel. Talvez eu só tenha uma duvidazinha lá em relação à questão lá de ser falível, né, no sentido do profeta, tem um pouquinho de ressalva em relação a isso, mas a minha diferença é só a questão da literalidade, da necessidade da profecia ser literal, né, então, específica. Sim. Mas é só questão eu acho que é mais distinção de aplicação. Mas foi maravilhoso, tá, Emanuel? Tá com o amado irmão. Sou da terceira... ele se revelou. Sou da terceira onda com o expansionismo. Ele é expansionista. É do Vicente, o Vincent. Do chinesinho. Sim. ele é da via expansionista. Vou trazer um expansionista, Emanuel. Vou trazer um aqui para explicar aí o que é exatamente expansionismo, o que difere aí do continuismo. Fiquei curioso. Vou trazer aí. O Yuri vai. Eu acho que vai ser o Yuri. Vai ser os dois de Yuri, né? O Yuri e o Yuri Shen. Tem o Yuri Shen também. Vou trazer aí para falar sobre expansionismo. Mas foi uma pensão, Emanuel. Obrigado aí. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe a sua família, a sua esposa, o seu. Menino ou menina? Que agora eu me confundi. João. Problema. Menino, que bênção. Um profeta aí, ó. Tá vendo um profeta? Que Deus abençoe, tá, irmão? Amém, Santo. Deus abençoe a todos os que estiveram conosco. Muito obrigado ao Andrei pelo espaço. É sempre bom conversar sobre esse assunto, um assunto que me chama muita atenção, porque foi um assunto que eu apanhei bastante, né? Eu também. Quando eu saí da Igreja Batista e vim para a Assembleia de Deus, eu saí de lá por conta do cessacionismo. Então, apanhei bastante por causa dos dons e hoje sou um advogado, um defensor. Eu me lembro que o seminarista, na época que hoje é pastor dessa igreja, disse que se eu permanecesse lá, ele me faria um algoz do pentecostalismo. Mas aí, graças a Deus, que o Senhor me abençoou, me deu condições de adquirir obras, de conhecer bons teólogos que me auxiliassem na busca por um equilíbrio bíblico a respeito dos dons espirituais, sem negá-los, sem abandoná-los e sendo um praticante deles, né? Então é isso. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Abração.